A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com os meus irmãos. Amém? Bom dia para todos. Não é fácil estar aqui. É uma incumbência, assim, bem desafiadora. Vou começar contando um pouquinho do meu testemunho, de como é que foi. O bispo Josimar me mandou uma mensagem, né, no começo da semana, perguntando se eu poderia estar aqui, compartilhando com os meus irmãos a palavra do nosso Deus. Quando eu li aquela mensagem no meu celular, eu falei, gente, será que é comigo mesmo? Aí li de novo, falei, não, é o bispo Josimar. E aí eu não respondi de imediato, aí respirei fundo, falei, meu pai, que responsabilidade. Aí fiquei pensando, não respondi. Aí meu amado esposo estava na cozinha, eu falei, amor, deixa eu te contar um negócio. O bispo me mandou uma mensagem pedindo para mim compartilhar a palavra do Senhor lá na igreja com os meus irmãos. E eu não respondi. O que eu falo? Aí ele falou, amor, ora a Deus, pede direção. Aí fui para o quarto orar, antes de responder para o bispo. O Senhor Jesus falou, Leia, essa é a sua oportunidade. Esse é o momento que você tem pedido e buscado. E isso, sim, já tem gerado no meu coração o desejo de estar. Só que eu vou falar algo para os meus irmãos. Eu sempre deixei o medo tomar conta de mim. E algumas vezes eu neguei. Falei, não vou, não estou preparada, não dou conta. Às vezes eu falava, dava uma desculpa. O meu público é outro. Né? O meu público é criança, eu tenho domínio com criança. E Deus sempre me cobrava isso no meu coração. Aí o Senhor confirmou, falou, Sileia, esse é seu tempo. De você estar ali compartilhando com o Senhor Jesus. Está o pastor Rodney aqui, que é testemunho, né? Que é o pastor, falou, Sileia, aí eu só sei que não deu para me vir. Mas eu sempre me esquivando, né? Me negando. E eu sempre pedindo para Deus. Como que você pede uma coisa, mas se esquiva quando Deus te coloca à prova? Né, teve um encontro de mulheres, né? A pastora Andréa Bispa pegou e falou assim, Léa, eu falei, não, bispa, me coloca em outra coisa assim, mais tranquilo e tal. Aí tudo bem, fiquei tipo nos bastidores. Acho que eu ajudei numa dinâmica com as mulheres. Mas aí o Senhor falou assim, Léa, esse é seu tempo. Eu falei, eis-me aqui, papai. Então, confirma aquilo que realmente o Senhor quer que eu compartilhe com os meus irmãos na manhã de domingo. E ouvindo uma pregação no domingo pela manhã com a pastora Janelice, ela falou com os irmãos que ela queria compartilhar aquilo que ela tem vivido, aquilo que eu tem experimentado de Deus. Eu falei, pai, eu também quero compartilhar com os meus irmãos aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho experimentado do Senhor. E eu confesso a vocês, meus irmãos, que esse tempo que nós temos vivido não tem sido um tempo muito fácil, né? Temos vivido momentos difíceis, de tribulação. É o país em que nós estamos vivendo, né? Vivendo uma nova coisa aí que a gente nunca vivenciou, que é essa pandemia. Que colocou em crise até a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, que é algo novo, né? Ficamos alguns dias sem nos ver, algumas coisas assim, algumas pessoas a gente não pode tocar, então é meio complicado. E com isso tudo que a gente tem vivido nesse ano de 2020, eu não vou mentir para vocês, meus irmãos, passamos por um momento difícil, sim, e esses momentos têm nos dado, às vezes, um pouco de desânimo, têm nos desanimado. Nós podemos ver na nossa igreja mesmo, né? No nosso corpo com Cristo aqui, que somos nós. Tem muitos irmãos que ainda não estão vindo para o culto, né? Às vezes ainda é do grupo de risco, não se sente seguro de estar aqui. Mas vão para outros locais,
né? Vai para o supermercado, tem a sua vida, entre aspas, normal. E por que não estar na casa do Senhor? Buscar aquele que nos dá a vida. Buscar aquele que realmente tem sido o nosso sustento, né? Então, assim, esse desânimo, ele chega sem nos avisar, né? Veio esse desânimo por causa da pandemia, uns perderam o emprego, né? Outros diminuíram o seu salário. Mas em nenhum momento, amados, faltou a provisão do Senhor. Em nenhum momento o Senhor nos desamparou. Até mesmo aqueles irmãos que pegaram o vírus, o Covid, né? O Senhor sustentou. O Senhor livrou da morte, o Senhor guardou. Então, em todo o tempo, meus amados, por mais que o desânimo tenta, né, nos abater, nos enfraquecer, o Senhor, com o seu braço forte, tem nos sustentado. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos que existem vários fatores que geram esse desânimo em nós. Vários, meus amados, né? No decorrer da nossa vida, esse desânimo vem. Pode ser um desânimo, um desgaste físico, pode ser um desgaste emocional, né? Pode ser também uma ingratidão, que às vezes a gente está ali lidando no nosso dia a dia e há várias pessoas dentro do nosso lar, no nosso trabalho, né, ingrato. E isso nos entristece e vai gerando esse desânimo. Pode ser também um desgaste no nosso casamento, né? Nós sabemos que tem mulheres que carregam, né, o seu esposo porque ainda não é cristão, porque ainda não conhece o Senhor Jesus, ou vice-versa. Também nós temos o desgaste ministerial. Nós vemos aí vários pastores, né, se suicidando por causa deste desgaste ministerial, né? Vai sugando. E não é fácil, gente. Às vezes não precisa ser um pastor, né, para suicidar, às vezes algum líder, porque não é fácil, igual o bispo fala. Nós somos gente. E gente é cheio de emoções. Gente é cheio de defeitos, né? E nós somos gente. Às vezes também a insegurança também nos gera esse desânimo. A solidão, né? Às vezes a gente perdeu o amado ou a amada e vivemos uma solidão profunda. Isso faz gerar dentro de nós um desânimo. Pode ser perseguição no meu trabalho, perseguição na igreja, perseguição em qualquer lugar. Isso também pode gerar um desânimo no nosso coração. Mas, amados, eu quero dizer algo para vocês. Seja em qualquer um desses obstáculos que às vezes a gente sente, às vezes nos abate, às vezes a gente está passando por isso, em nenhum momento desses, amados, o Senhor nos abandona. Em todo o tempo, o Senhor está ali de braços abertos para nos receber. O tempo todo Ele está ali te chamando. Vem, filha, vem estar comigo. O Senhor está pronto para te dar colo, para te abraçar, para ser seu amigo. Em Mateus 12:20, diz assim: eu não vim aqui quebrar a cana que está rachada. Eu não vim aqui apagar o pavio que está fumegando. Mas eu vim para trazer vida. E isso é o que o Senhor tem para nos dar. O Senhor vem, mesmo que a gente está ali, nós somos a cana. Nós estamos rachados, estamos com problemas no nosso lar, ou seja qual for o problema. Às vezes o nosso coraçãozinho está só uma chaminha pequenininha na presença do papai. Está só fumegando. E Ele nos diz que Ele veio aqui não para essas coisas, mas Ele veio para nos dar vida. Ele veio para trazer esse renovo. Amém?
E é isso que a gente tem que buscar. E não foi diferente, amados. Depois que o bispo me deu essa incumbência, eu falei, pai, essa semana é um erro da gente, né? De buscar o papai ou de estar mesmo na presença de Deus por inteiro, quando a gente precisa, quando a gente clama. A gente tinha que fazer isso todos os dias das nossas vidas. A gente tinha que abrir mão dos nossos afazeres, das nossas coisas, teria que ser em segundo plano. Primeiro entregar a nosso Deus. Mas a gente faz o contrário. Eu falo de mim mesma, né? Às vezes a gente passa pela manhã, faz a nossa devocional rapidinha, faz uma oração, lê uma parte da Bíblia e está ótimo. E aí, às vezes, cantamos alguns hinos, tal, mas aí a gente passa o decorrer do dia inteiro, só com aquilo. É pouco. Você, pela manhã, você toma um café da manhã e você não fica o dia inteiro só com o café da manhã. Você almoça, você lancha, você janta. E não é diferente da palavra de Deus. Ele é o nosso alimento espiritual. E essa semana eu pude experimentar um pouco mais da palavra de Deus, né? Para Deus estar ministrando aquilo que realmente Ele queria falar ao meu coração, para que eu pudesse compartilhar com vocês. Então, assim, o Senhor me mostrou que ao tempo todo a gente tem que buscar o Senhor. Tem que buscar pelo refrigério do Espírito Santo, né? E que nós não devemos nos esconder, igual eu tinha feito, me escondido, me negando, falando, não dou conta, né? Mas o Senhor me trouxe aqui nesse momento para compartilhar com os irmãos. E eu gostaria de mencionar também com vocês 2 causadores do desânimo. Um é o medo. E o medo, ele vem para nos desanimar. Ah, não quero não. A palavra que foi ministrada não tocou no meu coração. Eu percebi que Deus não estava ali. Estou desanimado, não quero mais ter amigos. Vou ficar quietinho lá em casa. De lá mesmo eu assisto o culto quando der. Então, é o medo. O medo, ele vem para nos desanimar. E a segunda é a intimidação. A intimidação, ela vem para nos paralisar, para nos tornarmos parados na presença do Senhor, de fazer nada, né? E eu confesso aos irmãos que eu já senti medo, intimidação, né? E aí, na palavra do Senhor, que falou tremendamente comigo, foi sobre o profeta Elias, que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos. Quem puder abrir a Bíblia, está lá em 1 Reis 18, a partir do 16. Vou compartilhar com vocês, meus irmãos. 1 Reis 18, 16 diz assim: depois de um longo tempo, no terceiro... Não, perdão, é 18, 16. Então, Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a sua família e a família do seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias:
Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Escolham um, corte em pedaços e ponha sobre a lenha. Mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha. E também não acenderei fogo nela. Então, vocês invocarão o nome dos seus deuses e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então, pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que lhe havia feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então, passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Então, Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias preparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois, apanhou 12 pedras para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as 12 pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois, arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham 4 jarras grandes e derrama sobre o holocausto e sobre a lenha também. Façam novamente, disse eles, e fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar até encher toda a valeta. A hora do sacrifício, só um pouquinho, me perdi. A hora do sacrifício, o profeta Elias, então, ele colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, Deus, que fazes todos esses milagres, está no coração deles, e fazem o coração deles voltar a ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta.
Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amados, que palavra tremenda, né? E não é diferente não conosco não, meus amados. Eu imagino assim, se nós estamos com problema, se você imagina que tudo está difícil, torne as coisas um pouco mais difíceis. Sabe para quê? Para que a gente ouça e veja a glória do Senhor reinando sobre isso e trazendo a solução para os nossos problemas. Foi o que Elias fez, né? Ele tornou ficar mais difícil, mais impossível. Tacou água, fez uma valeta. E quando Deus veio, ele veio com solução plena e completa, né? Então, o mesmo Deus que fez o milagre aqui, ele é o mesmo Deus hoje e sempre. Basta que nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor, para que ele possa vir e solucionar os nossos problemas, os nossos desânimos, os nossos medos, as nossas frustrações, tá? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra, né? E existe coisas, gente, que só Deus pode fazer. Não depende de mim, não depende da minha vontade. É lógico que precisa do primeiro passo, mas quando Deus quer, nada é impossível. Deus faz, Deus opera, tá? E assim, com Elias não foi diferente. E na Bíblia também nos mostra que homens e mulheres de Deus já passaram por dificuldades, já passaram por problemas. E mesmo naquela época, o Senhor, né, ele trouxe o renovo para esses homens e mulheres. Homens e mulheres foram reconstituídos. Então, nesse momento agora que nós estamos vivendo de crise, isso tudo, o Senhor irá nos reconstituir novamente. Basta que nós possamos ter um coração disposto, uma entrega total. Não é fácil, eu tenho vivido isso, né? Às vezes a gente fala, não, eu entrego os meus filhos, entrego a minha vida, entrego a minha família no altar do Senhor. Mas quando acontece alguma coisa, aí a gente tenta tomar a rédea, tentar trazer a solução para aquilo ali. E o descansar. Precisamos descansar de todo o coração, tá? Para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa nos instruir, dando estratégia, nos dando sabedoria para conduzir qualquer que seja a situação na nossa vida. Seja emocional, seja problema familiar. Então, assim, nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos isso. A viver nessa total dependência do Senhor, tá? Foi uma palavra que primeiro falou comigo, que eu tenho vivido isso. E a palavra que o Senhor trouxe para compartilhar com os irmãos, para que nós possamos viver na dependência do Senhor o tempo todo. Amém?